Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem presas em dívidas, enquanto outras constroem impérios usando o mesmo mecanismo que afunda tantos? A resposta não está nos números, está na forma como você pensa. Napoleon Hill, décadas atrás, começou a revelar os códigos invisíveis por trás da verdadeira riqueza. Mas foi um de seus discípulos, Robert Kiyosaki, quem levou essa ideia à prática com uma maestria brutal. Ele não apenas compreendeu o princípio, ele o viveu, moldando sua vida com base em uma simples verdade. A dívida pode ser um inimigo ou uma ponte. Tudo depende de como você a usa. Desde pequeno, aprendi a ver o dinheiro como algo a ser temido. Fui criado por um pai educado, respeitado, com boas intenções e um emprego estável. Mas apesar das credenciais, ele vivia pressionado por boletos, receios e limitações. Ele representava o que Napoleon Hill chamaria de homem condicionado pelo sistema, inteligente, mas financeiramente domesticado. Enquanto isso, o pai de um amigo próximo, um homem sem diploma universitário, fazia o dinheiro se multiplicar. Não porque trabalhava mais, mas porque pensava diferente. Foi nesse contraste que tudo começou a fazer sentido. O problema nunca foi a dívida. O problema sempre foi a falta de inteligência para usá-la a favor. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando se livrar de dívidas, como se isso fosse sinônimo de sucesso. Mas pare e pense. Se os bilionários estão todos endividados, e estão, por que continuam crescendo? Porque eles sabem usar o crédito como alavanca, não como corrente. Eles não fogem da dívida, eles dominam a dívida. Essa é a diferença entre escravidão e estratégia. E é aqui que quero que você comece a se desconectar da narrativa dominante. Aquela que diz que seu único objetivo deve ser pagar tudo o que deve, cortar gastos, viver com o mínimo e esperar a aposentadoria como um prêmio por uma vida de contenção. Isso é um script. Um script que, se você não questionar, será o que escreverá sua história. Mas você tem uma escolha, pode quebrar esse ciclo, pode aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. Comece se perguntando: por que passamos anos na escola, aprendendo fórmulas de Bhaskara, estruturas geológicas, regras gramaticais, mas quase nada sobre como o dinheiro funciona? Porque ninguém nos ensina o que é um ativo, o que é uma alavancagem, como o imposto corrói seu poder de compra, como a inflação come seu salário em silêncio. Não é coincidência, é estrutura. O sistema educacional foi desenhado para formar bons funcionários, não criadores de riqueza. Pessoas que seguem ordens, cumprem prazos, obedecem hierarquias e temem riscos. E é exatamente por isso que os que enriquecem de verdade geralmente estão fora desse padrão. Aos poucos, fui entendendo o que os ricos fazem de diferente. Eles não trabalham pelo dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. Eles não medem sucesso por salário fixo. Eles medem por fluxo de caixa, ativos e capacidade de multiplicar recursos. É aqui que entra a dívida como ferramenta. Para quem tem visão, uma dívida pode ser um motor de crescimento. Mas para quem vive no modo automático, ela é uma âncora. O segredo está na distinção entre dívida boa e dívida ruim. Algo que a maioria nunca parou para entender com profundidade. A dívida ruim é aquela que suga sua energia, que pesa no seu orçamento e não gera retorno. É o financiamento do carro que desvaloriza assim que sai da concessionária. É o limite do cartão estourado com supérfluos. É o empréstimo feito para viver um estilo de vida que não condiz com sua realidade. Esse tipo de dívida é uma sentença de estagnação. Mas a dívida boa, essa muda tudo. Ela é aquela que coloca dinheiro de volta no seu bolso. É o financiamento de um imóvel que gera aluguel e se paga sozinho. É o crédito que você usa para iniciar um negócio com retorno previsível. É a alavancagem que transforma um pequeno capital em uma operação maior,
rentável e sustentável. E isso não é teoria, é prática. É matemática de quem entendeu que a moeda mais valiosa não é o dinheiro, é a mentalidade. E se você chegou até aqui, é porque há algo em você que não aceita mais a mediocridade financeira. Algo em você já entendeu que não dá mais para esperar o milagre da estabilidade, nem confiar em promessas de aposentadoria mágica. E é exatamente por isso que neste ponto da conversa, quero que você dê um passo a mais. Aproveite este momento. Torne-se parte ativa desse movimento de transformação. Inscreva-se agora neste canal e continue recebendo reflexões que rompem os padrões, porque isso é mais do que um vídeo. É um chamado, um plano de reconstrução. E o que vem a seguir pode mudar para sempre sua forma de lidar com o dinheiro. O que os ricos dominam e a maioria ignora é que o dinheiro não é o fim, é o meio. Eles não o acumulam por segurança, mas por liberdade. Não economizam centavos para depois gastar com culpa. Eles investem com ousadia, estudam o mercado, criam estruturas. E, acima de tudo, eles entendem o timing. Eles sabem que o dinheiro parado perde valor. Sabem que a inflação é uma forma invisível de empobrecimento. Sabem que uma nota de R$100 hoje vale menos do que valia há 2 anos. E que daqui a 2 anos, se não for movimentada com inteligência, valerá ainda menos. Por isso, você não verá os verdadeiros ricos quitando todas as dívidas como prioridade absoluta. Você os verá refinanciando, renegociando, redistribuindo capital, usando o dinheiro dos outros, bancos, investidores, fundos, para financiar seus ativos, não suas vontades. E você pode fazer o mesmo, mas primeiro precisa quebrar o vício emocional de associar dívida a fracasso. A dívida é uma ferramenta. Assim como uma faca pode cortar pão ou ferir alguém, a dívida pode ser ponte ou prisão. Depende da mão que a segura. E agora é sua vez de segurar essa ferramenta com sabedoria. A maioria das pessoas acredita que o caminho para a liberdade financeira começa com quitar tudo que devem, e embora isso pareça prudente, muitas vezes é apenas mais uma armadilha. Porque se você está focado em se livrar da dívida a qualquer custo, mas não entende o que te levou até ela, vai acabar voltando ao mesmo lugar. A liberdade verdadeira não nasce da ausência de dívida, nasce do domínio sobre ela. Quando você entende isso, para de se desesperar em pagar tudo o mais rápido possível e começa a analisar com inteligência. Há dívidas que devem ser eliminadas, sim, mas há outras que podem ser redesenhadas, redirecionadas, reaproveitadas. O problema não está na existência do débito, mas na forma como ele opera sobre sua vida. E aqui entra uma das lições mais valiosas que aprendi observando os grandes investidores. Eles não enxergam dinheiro como algo emocional. Eles tratam o capital como ferramenta de construção. Um ativo deve pagar por outro, um recurso deve multiplicar outro, uma dívida boa deve ser sustentada por um sistema que gere retorno. E quando isso acontece, não há culpa, não há desespero, há gestão. Aqueles que constroem riqueza pensam diferente. Eles não fazem perguntas como quanto custa ou quando eu termino de pagar. Eles perguntam quanto isso vai me retornar e como posso fazer isso se pagar sozinho. Essa é a mente treinada para o jogo do dinheiro. E é essa mentalidade que você precisa cultivar. Pare agora e olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que estão sobrecarregadas com dívidas que não geram retorno algum? Compraram um carro financiado que desvaloriza a cada mês. Uma casa onde vivem, mas que não gera renda. Um cartão de crédito com compras por impulso que já foram esquecidas, mas ainda cobram juros. Isso é dívida ruim, aquela que consome, mas não produz, que aprisiona, mas não liberta. Agora pense em outro cenário. Imagine alguém que financiou um imóvel, mas o colocou para alugar.
O aluguel cobre a parcela e ainda sobra lucro. Essa mesma pessoa pega esse excedente e investe em outro ativo, e assim por diante. Isso é alavancagem, isso é inteligência, isso é transformar dívida em fluxo positivo. E essa prática está disponível para qualquer um que escolha estudar e aplicar. Mas atenção, alavancagem sem consciência é receita para desastre. Não se trata de endividar-se para parecer bem, e sim de usar o crédito como ponte para a construção de algo sólido. A dívida boa é aquela que paga por si mesma e ainda recompensa o seu criador. Tudo o que é diferente disso deve ser revisto, ajustado ou eliminado. É nesse ponto que você precisa tomar uma decisão que vai moldar toda a sua trajetória financeira, parar de pensar como consumidor e começar a agir como investidor. O consumidor vê o parcelamento como chance de ter o que deseja agora. O investidor enxerga a dívida como combustível para gerar mais capital depois. O primeiro gasta, o segundo multiplica. E ambos vivem no mesmo mundo, com as mesmas ferramentas. O que muda é a mentalidade. E é por isso que, a partir de hoje, o seu foco deve mudar. Em vez de correr atrás de pagar tudo, foque em transformar o que você deve em algo que trabalha a seu favor. Analise cada dívida. Pergunte-se: isso me gera renda ou só me gera despesa? Se for despesa pura, trace um plano para eliminar. Se for um ativo disfarçado, aprimore, ajuste, otimize, seja cirúrgico, reduza juros, renegocie contratos, venda o que não está gerando resultado, realoque recursos. Mas, acima de tudo, pare de se culpar por estar endividado. A culpa não constrói nada. O que transforma é a consciência e a decisão de sair do modo reativo e assumir o controle da própria vida financeira. Aqueles que fazem isso descobrem algo poderoso. Não é preciso ganhar muito para prosperar. É preciso saber jogar com o que já se tem. A maioria que se diz quebrada, na verdade está apenas desorganizada ou mal orientada. Gastam sem pensar, vivem sem planejar, tomam decisões financeiras com base em desejo e não em estratégia. E quando percebem, estão presos em um ciclo de trabalho e dívida sem fim. Mas você não é mais essa pessoa, porque agora você tem clareza. E com clareza, você pode traçar rotas, pode reprogramar hábitos, pode redirecionar sua energia e pode construir uma nova realidade financeira que não dependa mais de sorte ou milagre, mas de escolhas conscientes. Existe uma diferença brutal entre o endividado que vive para pagar contas e o estrategista que usa o sistema a seu favor. O primeiro se curva diante dos boletos. O segundo faz com que seus ativos quitem suas obrigações. E esse segundo papel é o que você vai assumir a partir de agora. Talvez você esteja pensando, mas eu já estou afundado em dívidas ruins. Ótimo! Essa consciência é o primeiro passo. O que você precisa agora não é desespero, é plano. Trace um mapa. Identifique quais dívidas te geram apenas despesa e ataque essas primeiro. Renegocie, elimine, venda o que for necessário. E, ao mesmo tempo, comece a construir ao lado. Crie ativos mesmo pequenos. Venda algo. Ofereça um serviço. Use o pouco que tem para gerar algum retorno, porque a única maneira de sair do ciclo de endividamento é criar novas fontes de renda. Só cortar gastos não basta. Você precisa de entrada, precisa de multiplicação, precisa sair do modo de escassez e entrar no modo de produção. E isso começa com ação. O que separa quem vive correndo atrás de dinheiro de quem atrai riqueza consistentemente não é apenas o quanto ganha, mas o que faz com o que ganha, e principalmente com o que deve. Quem se enriquece entende que dinheiro tem comportamento e que dívida também pode ter propósito. Não é sobre escapar do débito, é sobre dar a ele uma função estratégica. Os ricos não se fazem perguntando como eu quito tudo o mais rápido possível. Eles perguntam,
Como eu uso essa dívida para financiar algo que me pague mais do que o custo dela? Essa simples mudança de foco transforma completamente o jogo. É o nascimento da alavancagem inteligente. Imagine que você tem 10 mil reais. Você pode usá-los para quitar dívidas passadas que não te geram mais nada, o que parece seguro. Ou pode usar esse valor como entrada para adquirir algo que gere fluxo de caixa positivo. Algo que, mesmo financiado, se pague sozinho. É assim que um pequeno capital se transforma em alicerce de patrimônio. Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa com um propósito definido e fé inabalável. A fé nesse contexto não é mística, é visão estratégica. É acreditar tanto na construção do seu império que você se permite arriscar com sabedoria, que você se capacita, se planeja e age como alguém que já viu o que está criando, mesmo antes de todos os outros. E é por isso que os ricos não se assustam com a dívida. Eles a veem como um atalho, um impulso, um investimento. Eles sabem que uma dívida boa, bem estruturada e bem gerida pode acelerar um progresso que levaria décadas sem ela. A diferença está no uso e na mentalidade de quem a utiliza. Veja o exemplo de empreendedores que constroem empresas com capital de terceiros. Eles não tiram tudo do próprio bolso. Eles apresentam projetos, atraem investidores, tomam empréstimos, buscam crédito. Mas fazem isso com um plano claro de retorno. Eles não torcem para dar certo, eles estruturam para funcionar. Essa é a disciplina mental que você precisa desenvolver. Comece pequeno. Se você não tem crédito aprovado, busque fontes alternativas de entrada. Venda algo que você não usa. Ofereça um serviço. Invista seu tempo em aprender uma habilidade comercializável. Use os recursos que já possui para gerar capital inicial. E quando estiver pronto para dar o próximo passo, entre no jogo com estratégia, não com emoção. O maior erro de quem começa a despertar para esse universo é cair na armadilha do consumo disfarçado de investimento. Comprar algo só porque está financiado não o torna um ativo. Um carro de luxo não é ativo se só te dá despesa. Um imóvel não é ativo se você mora nele e ele apenas consome recursos. Um curso caro não é ativo se você não aplica o conhecimento e não monetiza. Cada vez que você usa dinheiro, próprio ou de terceiros, você está plantando uma semente. A pergunta é: essa semente vai gerar frutos ou vai secar antes de brotar? Se a resposta não for clara, pare, planeje, recalcule. Porque nesse jogo, o que você menos pode desperdiçar é a chance de construir com consciência. E se tudo isso parece novo demais, respire. Você não precisa virar um especialista da noite para o dia, mas precisa começar a pensar como Precisa estudar sobre fluxo de caixa, sobre retorno sobre investimento, sobre gestão de riscos. Precisa parar de agir como vítima das circunstâncias e assumir o papel de arquiteto da sua própria liberdade. A verdade é que, se você der 100 mil reais para alguém que não tem inteligência financeira, em pouco tempo ela estará quebrada. Mas se você tirar tudo de um verdadeiro estrategista, ele vai reconstruir, talvez ainda mais rápido, porque agora ele sabe o caminho. A diferença não está no dinheiro, está na cabeça. Então, a partir de hoje, trate sua mente como o ativo mais valioso que você possui. Alimente-a com conhecimento que expande. Cerque-se de pessoas que falam de construção, não de reclamação. Aprenda a olhar para o dinheiro como uma extensão da sua visão de futuro, não como um fim em si mesmo, mas como a ponte para algo maior. Se você hoje está endividado, não é o fim, é o início. Desde que você decida mudar o jogo, desde que pare de repetir padrões que te colocaram nessa posição, desde que aceite que sua mente precisa operar com uma nova lógica. Não a lógica da escassez, mas da criação. Não a lógica da contenção, mas da multiplicação. E lembre-se, quitar uma dívida ruim
pode te dar alívio momentâneo, mas aprender a criar uma dívida boa pode te dar liberdade duradoura. Você não foi feito para sobreviver financeiramente. Você foi feito para construir, para prosperar, para deixar um legado. E esse processo não começa quando você ficar rico. Ele começa quando você começar a pensar como quem já é. Agora que você entende o poder da dívida boa, precisa olhar com coragem para a sua própria realidade financeira. Não para se julgar, mas para diagnosticar. Porque o que não é medido não é transformado, e o que não é encarado continua governando sua vida no escuro. Pegue um caderno, uma planilha, qualquer ferramenta que funcione para você e anote tudo: gastos fixos, variáveis, dívidas ativas, parcelas, juros, prazos. Cada centavo que sai da sua vida deve ser rastreado. Não há crescimento financeiro sem esse controle brutalmente honesto. É aqui que começa a sua reconstrução. Você vai classificar suas dívidas entre produtivas e destrutivas. As destrutivas são aquelas que geram apenas despesa, estresse, desgaste. Elas devem ser eliminadas com prioridade, mas não de forma aleatória. Eliminar uma dívida com juros baixos e manter outra com juros altos é como tentar apagar um incêndio soprando vela. Ataque primeiro o que mais consome sua energia financeira. Negocie, unifique, busque melhores condições. Muitos bancos estão abertos à renegociação quando percebem que você tem plano. Surpreendentemente abertos. Mas você precisa agir, pedir, se posicionar. Mostrar que não é mais um perdido entre boletos. Mostrar que está no comando. Enquanto isso, você começa a fazer algo que poucos ousam. Cortar sem piedade o que não te leva para frente. Subscrições que você não usa. Compras emocionais. Comidas por conveniência. Lanches que saem mais caros que refeições completas. Pequenas fugas que, somadas, drenam sua liberdade. E não, isso não é uma vida de privação. É uma vida com direção, porque cada real economizado aqui será realocado para a construção. Você vai pegar esse fluxo que antes sumia e transformá-lo em oxigênio para novos ativos. Vai investir em conhecimento, em ideias, em negócios, em oportunidades, em si mesmo. Napoleon Hill defendia com fervor a autodisciplina. Ele sabia que o verdadeiro poder está na capacidade de fazer o que é preciso, mesmo quando seria mais fácil adiar. E isso se aplica com perfeição à vida financeira. Cortar gastos sem clareza é punição, mas cortar com propósito é estratégia. E é isso que você está fazendo agora, lapidando sua estrutura para o próximo salto. Mas atenção, corte sem multiplicação é estagnação. O corte te dá fôlego, a multiplicação te dá futuro. Por isso, tão importante quanto eliminar o que não serve é começar a gerar novas fontes de renda. Não precisa ser revolucionário, pode ser simples, algo que você já sabe fazer. Um produto que você revende, um serviço que oferece nas horas vagas, um projeto que nasce no digital, um movimento mínimo, mas que traz entrada. Você precisa sentir a energia de algo crescendo, porque quando você vê o resultado de uma ação, sua mente se expande. Você começa a perceber que existe saída, que você não está preso, que você pode sim virar o jogo, e esse sentimento é combustível, alimenta seu foco, acelera suas decisões, faz você andar com uma confiança que assusta até quem sempre duvidou. E então vem o segundo passo, reinvestir. Tudo que entra enquanto você estiver construindo sua liberdade deve ser parcialmente realocado para algo que produza. Nada de se empolgar com os primeiros lucros e voltar a gastar como antes. Isso é sabotagem. Isso é repetir o ciclo que te trouxe até aqui. E você já passou desse estágio. A cada nova entrada, pense como um arquiteto. Pergunte-se, onde isso pode ser melhor aplicado para multiplicar?
Não existe valor pequeno demais para começar. O que existe é mente pequena demais para enxergar o poder do longo prazo. Enquanto a maioria pensa apenas em sobreviver ao mês, você estará construindo um ano diferente e depois disso, uma década diferente e, inevitavelmente, uma vida diferente. A chave está na consistência. Não é sobre ter picos de organização, é sobre criar um padrão mental, um sistema pessoal de decisão, um novo filtro para todas as suas escolhas. A partir de hoje, cada real que sair do seu bolso deve ser precedido por uma pergunta simples: isso me aproxima ou me afasta da liberdade? Essa pergunta vai redefinir tudo. Vai moldar seus hábitos, suas conversas, seu círculo social. Vai te tirar do piloto automático financeiro. Vai fazer você perceber que, muitas vezes, o que falta não é dinheiro, mas clareza. O que falta não é oportunidade, mas disposição para ver as oportunidades que já estão diante de você. E quando essa nova forma de pensar se estabilizar, você verá algo ainda mais poderoso: os frutos do reposicionamento, os pequenos ativos começando a gerar, as dívidas diminuindo sem sofrimento, a mente mais leve, o sono mais tranquilo, a sensação de que pela primeira vez você está andando em direção ao controle. E aqui está o segredo. Não se trata apenas de ter mais dinheiro, trata-se de voltar a confiar em si, de provar a si mesmo que é capaz de construir, de reescrever uma história financeira que muitos disseram que já estava definida. A verdade? Não está. Está apenas começando. Se você chegou até aqui, já entendeu que eliminar dívidas ruins é apenas metade do caminho. A outra metade, a mais ousada, é aprender a construir riqueza com aquilo que a maioria foge: a dívida estratégica. Esse é o segredo que separa os que apenas sobrevivem dos que acumulam patrimônio sólido. Não é mágica, é alavancagem. Alavancar significa usar o que você tem para controlar mais do que possui. É transformar pouco em muito com sabedoria e cálculo. E é exatamente isso que os ricos fazem todos os dias. Eles usam o dinheiro de bancos, de investidores, de parceiros para financiar ativos que produzem muito mais do que consomem. Eles não fogem da dívida, eles a recrutam como aliada. Napoleon Hill falava da importância de se unir a outras mentes em harmonia para alcançar grandes feitos. E o capital alheio, quando usado com estratégia, é a expressão máxima dessa ideia. É quando você compreende que não precisa ser dono de tudo para construir tudo. Precisa sim saber como usar o que está disponível com inteligência, coragem e clareza. Imagine que você possui 20 mil reais. Com esse valor, você poderia comprar algo à vista, mas o retorno seria limitado. Agora, imagine usar esses 20 mil reais como entrada para financiar um imóvel de 200 mil. Se esse imóvel gerar uma renda mensal que cubra as parcelas e ainda gere lucro, você usou a alavancagem para multiplicar sua influência patrimonial 10 vezes, sem ter, de fato, os 200 mil reais. É isso que os grandes investidores fazem. Eles não estão preocupados com a posse imediata. Estão preocupados com o fluxo, com o retorno, com a velocidade da multiplicação. E tudo isso é possível porque entenderam uma das maiores verdades financeiras. O dinheiro mais poderoso do mundo não é o seu. É o que você consegue mobilizar com estratégia. Mas aqui está o alerta. Alavancagem sem preparo é queda. Assim como uma faca pode preparar um banquete ou causar um acidente, a dívida só é positiva quando usada com inteligência absoluta. Isso exige estudo, simulação, margem de segurança, gestão de risco. Não se trata de se endividar por impulso, mas de investir com consciência. Se você usar alavancagem para comprar um bem que não gera renda, você só aumentou sua exposição ao risco. Mas se usar alavancagem para adquirir algo que se paga e ainda devolve lucros, você está operando no campo da criação real de riqueza.
Muitos acreditam que o sistema é injusto e, em muitos aspectos, ele é. Mas o sistema também pode ser dominado por quem o compreende. Bancos, por exemplo, preferem emprestar para quem já tem outras dívidas bem administradas. Parece contraditório, mas não é. Para o banco, quem já lida bem com crédito é confiável. Já demonstrou gestão, controle, compromisso. Ou seja, o sistema recompensa quem entende o jogo, quem aprende as regras, quem para de agir como leigo e começa a operar como estrategista. Você pode pensar, mas eu não tenho acesso a grandes linhas de crédito, não sou empresário, não tenho herança. Tudo bem. Nenhum dos grandes começou no topo. Eles começaram onde estavam, com o que tinham. O que os diferenciou foi a decisão de não permanecerem ali. Você pode começar pequeno, pode parcelar equipamentos que irão gerar renda, pode usar um limite rotativo para alavancar um projeto com retorno, pode formar parcerias onde cada um entra com uma parte, pode estudar programas de incentivo, crédito para microempreendedores, plataformas de financiamento coletivo. Hoje, existem caminhos que não existiam há 20 anos, mas você precisa decidir explorá-los, porque há algo ainda mais importante do que o capital: a sua mentalidade. É ela que define se você usará o crédito para se enforcar ou para escalar. Ela que determina se você agirá com medo ou com visão. E aqui está uma verdade dura. A maioria das pessoas vai viver e morrer com medo de dever. Vai continuar pagando dívidas ruins por anos, com culpa, com vergonha, com ressentimento. Vai continuar dizendo que não é para mim, enquanto observa outros construindo com as mesmas ferramentas que ela rejeitou. Mas você não. Você não vai aceitar essa narrativa. Você não vai mais tratar a dívida como castigo. Vai tratá-la como ferramenta. E toda ferramenta exige técnica. Você vai estudar, testar, ajustar, vai buscar conselhos, vai fazer simulações, vai entender juros, contratos, retornos, porque é assim que se vira o jogo, com clareza, com precisão, com ação. E então, quando alguém te perguntar como você saiu do buraco e começou a prosperar, você não vai dizer milagre, vai dizer: eu aprendi, eu decidi, eu construí. E essa será a verdade. Há uma diferença brutal entre quem vive com medo do dinheiro e quem aprendeu a comandá-lo. Essa diferença não está nos números, está na forma de pensar. Quem teme o dinheiro, foge dele, tenta escondê-lo, enterrá-lo, pagar tudo para depois, quem sabe, respirar em paz. Quem entende o dinheiro, o direciona, o multiplica, o transforma em liberdade. A questão não é como sair das dívidas. A questão é como transformar minha mentalidade para nunca mais voltar ao ponto onde estou agora. E a resposta começa com uma decisão radical de parar de agir como a maioria, de abandonar a lógica da sobrevivência, de substituir o hábito de pagar dívidas cegamente pelo compromisso de construir patrimônio com inteligência. Você precisa fazer algo que ninguém te ensinou: rastrear o seu dinheiro, observar para onde ele vai todos os dias, mapear cada saída, cada entrada, cada fuga emocional. Porque é nesse mapa que estão os pontos cegos da sua vida financeira. É nesse traçado que moram os desperdícios invisíveis e as oportunidades escondidas. E então, quando o fluxo estiver claro, você aplica o filtro decisivo: isso me enriquece ou me empobrece? Essa pergunta, repetida todos os dias, muda tudo. Ela transforma sua forma de consumir. Ela modifica sua forma de pensar. Ela molda seu destino. A partir desse ponto, toda decisão financeira deixa de ser emocional. Você para de gastar porque merece e começa a investir porque decidiu. Você deixa de agir com base em alívio e passa a agir com base em visão. Você não está mais tentando sobreviver, está construindo. E sim, esse caminho vai exigir enfrentamento, porque cortar o supérfluo dói. Dizer não a prazeres momentâneos exige força.
Mudar hábitos arraigados é desconfortável, mas você precisa entender: o desconforto de crescer é temporário. O desconforto de repetir os mesmos erros é eterno. Napoleon Hill dizia que o sucesso exige sacrifício. E é exatamente isso que está diante de você. O sacrifício da velha mentalidade, dos velhos hábitos, das velhas desculpas. Em troca, você recebe algo que não tem preço: controle, direção, poder de decisão, clareza de futuro. E quando isso estiver enraizado, você verá algo extraordinário. O dinheiro começará a obedecer. As dívidas ruins vão desaparecer. As boas dívidas vão trabalhar por você. Os ativos vão se multiplicar. E sua vida não será mais movida por urgência, mas por propósito. Você não dependerá mais de sorte, de governo, de patrão, de bônus ou de caridade, porque você terá construído uma estrutura própria, sólida, sustentável, uma vida baseada em inteligência, não em improviso. Talvez ninguém tenha te ensinado isso antes. Talvez você tenha aprendido a vida inteira que o certo é pagar tudo antes de pensar em crescer, que é preciso eliminar cada dívida antes de sequer imaginar investir, que correr riscos é coisa de louco. Mas agora você sabe, esse é o discurso que mantém a maioria presa. Você está pronto para outro caminho, o caminho de quem estuda, se planeja, investe com consciência, constrói com paciência, o caminho de quem sabe que a dívida pode ser inimiga, ou pode ser ferramenta, e que só depende da mente que a conduz. E se esse conteúdo te ajudou a ver o mundo financeiro com novos olhos, aproveite para continuar essa jornada de transformação. Este canal é um espaço para mentes que pensam diferente, que buscam crescimento real, sem atalhos ou ilusões. Inscreva-se agora e receba mais conteúdos que expandem a sua visão e te aproximam do seu próximo nível. Sua trajetória está apenas começando e o próximo passo é seu. A partir de hoje, toda vez que ouvir a palavra dívida, você não vai mais sentir medo, vai sentir critério, vai sentir decisão, vai sentir domínio. Você não precisa esperar por um milagre. Você precisa de clareza, atitude e visão. E agora você tem tudo isso. A única pergunta que resta é: você vai agir como quem entendeu? Porque aqueles que transformam suas finanças não são os que sabem mais, são os que decidem diferente. E você já decidiu.